Amados, capítulo 4 do Evangelho de João diz assim: E Jesus sabia que os fariseus que tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os discípulos, assim deixou Judeia e voltou para Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria e chegou a um povoado chamado de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado aos seus filhos, José. O poço de Jacó ficava ali. Jesus, cansado de longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Presta atenção nisso, meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, tu podes me dar um pouco dessa água para eu beber? Naquele momento, os seus discípulos tinham ido comprar a comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus recusavam ter contato com os samaritanos. Você é judeu? Falou ela. Eu sou mulher samaritana, e disse ela a Jesus, como é que tu me pedes água para beber? E Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, com quem tu estás falando, você me pedirias e eu lhe daria água viva. Mas você não tem cordas nem balde para o poço, diz a mulher. De onde irias tirar essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nossos antepassados, Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que esta de Jacó? Seus filhos, seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. E ela se torna uma fonte que brota dentro e que dá vida eterna. Por favor, Senhor, diz a mulher, me dá dessa água, assim eu nunca mais terei, nem precisarei vir a tirar água desse poço. Amado, essa passagem é uma passagem muito conhecida, muito falada, muito pregada. Nós sabemos a discordância que tinham os samaritanos dos judeus, né? Até porque Samaria foi destruída em 622 e ela foi, os assírios conquistaram Samaria, então eles dispersaram todos os samaritanos, que era a capital de Israel na época. Então, como eles foram dispersados, eles se uniram com outras nações, então misturaram o sangue deles. Não eram mais israelitas puros. Por isso, os judeus tinham certas controvérsias, diferenças com os samaritanos, não gostavam porque eles não eram puros, eles não eram de sangue puro, porque tinham se misturado. E daqui vem toda essa briga que tem entre os samaritanos e os judeus. Enfim, essa mulher é samaritana. Mas a mulher diz que ela veio pegar água a que horário? Meio-dia. Alguém já teve que ir pegar água em algum lugar? Se tu não tem água na tua casa, em algum lugar, em um poço, alguém já teve que ir pegar água num poço que não seja na sua casa? O poço de vocês era em casa? Era fora? Era longe? Muito longe? Não, muito longe. Mas que horário tu iria para pegar água? Tardinha? Ou de manhã cedo, talvez? Agora imagina que tu tem que ir todos os dias até esse lugar para pegar água. Tu iria no meio-dia, num calor da desgrama? Não, né? Porque essa mulher vai meio-dia. Bom, tem várias teorias. Mas enfim, Jesus revela o coração dela naquele momento que ele está com ela. Diz, sim, mas pai, chama teu marido. Ah, que eu não tenho marido. Sim, eu sei que tu não tem marido porque tu tem 5, nenhum desses. E aí, essa história, Jesus revela o coração dessa mulher. Agora, por que ela está indo meio-dia? Alguns comentaristas dizem, não, que acontece que as outras mulheres, todas as mulheres iam de manhã cedo ou à noite.
ou de tardezinha, mas como ela não era casada, tinha vários maridos, o testemunho dela não era as outras mulheres. Isso aí é comentários bíblicos, tá? Eu não estou dizendo que a Bíblia diz isso. São conjecturas. Que talvez que por isso ela está indo nesse horário, porque não tem nenhuma mulher, ela não passa vergonha, ela se esconde, enfim, tem algumas. Então, ela vai sozinha nesse horário. Eu pedi para os meninos botar umas fotos aqui. Por favor, me coloca umas fotos aí. A última é aquela que eu te... Não, é... Bom. Outra. Essa é boa, mas essa é outra. Esse é um bônus track. Eu. Tá ali. Essa, meu amigo. A Shokun, a missão, nós trabalhamos em mais de 160 países, mas tem lugares como Guiné-Bissau, onde a gente trabalha, que são aldeias, tabancas, tá? No arquipélago Bixagô, tá? São mais de 280, essas são aldeias, muito bem, obrigado meu querido, essas são as tabancas, tá? E a Shokun tem uma casa, que é onde moram os missionários, onde a gente leva remédio, pregamos, levamos a área da saúde, temos uma escola, temos uma clínica, temos uma igreja, tá? Só que eles vêm de diferentes tabancas. Antigamente tinha 12 tabancas dessas. Cada tabanca dessa tem aproximadamente 300 pessoas, tá? Só que na ilha de Karaj tinha 12 tabancas. Veio um surto de cólera, contaminou toda a água, tá? E o que acontece? Eles perderam a água deles. E 9 das tabancas morreram por cólera. Tá? Ficaram 3. Dessas 3 tabancas, elas têm que vir por essas trilhas, assim, ó. Eu coloquei essa foto porque, bem, aí tem uma trilha. Não dá para ver muito, mas tem uma trilha. No meio de umas árvores de cachu. Tá? Cachu. Porque os portugueses nessa ilha plantavam cachu para os escravos pegar, mas é outra história para outra pregação, tá? E aí a nossa caminhada, ó, a gente para caminhar, eu digo, um dia eu tive uma brilhante ideia, eu sou o cara das ideias, e digo, vamos visitar essas tabancas para fazer culto. Só que eu não ia ir com calor de 50 graus no meio-dia. A gente saiu de tardezinha. Só que eu não sabia, sabia, mas não achei que fosse tanto. Para a gente chegar àquelas tabancas lá, isso aí é um posto de parada. Imagina, viste quando os caras vêm caminhando assim, e os caras param para descansar? É isso aí, ó. Um posto, a gente já estávamos mortos. Imagina que estávamos mortos. Estávamos na metade do caminho, porque uma das tabancas estava 9 quilômetros. A outra estava 4 quilômetros e a outra 13 quilômetros. E eu, me acreditando... Digo, não, vamos mais longe, depois a gente volta. Só que, presta atenção uma coisa. Esses meninos, essas mulheres, essas pessoas, elas vêm pegar água, porque lembra que os poços delas estão todos contaminados? Elas vêm pegar água no poço da caça da Shokun. Que está aqui, ó, mostra o pozinho. Esse é o nosso poço. Esse é o poço da Shokun, esse é o poço da missão. Esse poço, ele não se contaminou. Como ele não se contaminou, eles tinham que vir. Agora faz alguns anos que eu não vou, tá? Não sei se fizeram outros poços. Mas até aquele momento que eu estive lá, eles vinham de diferentes lugares, das 3 tabancas, a pegar água, porque o resto da ilha é todos água salgada, é mar. Então a única água boa para se tomar é essa aqui. E aí eu comecei a pensar um pouquinho, meu irmão, presta atenção numa coisa, essas mulheres chegam aí com aquele estanquinho ali, ó, tá? E eles colocam isso na cabeça, e elas vão caminhando, até onde? Até a tabanca. Até onde? Até a Shokun, o poço que estava lá. Quantos quilômetros? 4, 9 ou 12. Para levar água todos os dias. Tem alguma outra foto? Tá, essa foto aí, que eu falei que bônus track, passa outra, tem outra com uma mulher aí, só pra gente
acrescentar, essa nossa equipe, outra tem uma senhora, a gente encontrou no meio da caminhada nossa uma missionária, que era de uma igreja, que não importa, qualquer, do Brasil. Não é essa, mas enfim, essa foto é linda. Perdida no meio das tabancas lá. Ela era missionária enviada por uma igreja, só que nunca mais, aí está ela, brasileira, nunca mais tiveram contato com ela, e ela perdeu, se casou com um guinense, e de repente a gente encontra ela no meio da caminhada, e começamos a orar por ela, e trouxemos uma carta, para enviar para a igreja, enfim, foi muito bacana, a gente começou a orar por ela. Esse é o bônus track que eu falei, a gente orando por essa mulher que era uma missionária de uma igreja. Mas enfim, obrigado. O que eu quis trazer para você, um entendimento, que a gente lê essa passagem muito rápida. Ah, sim, a mulher que veio lá, meio-dia, que não sei quanto, fantástico. Só que a gente tem que entender o contexto. Nós abrimos a torneirinha ali e já sai a água. Então para nós esse contexto não é nada. Liga a luz aqui para mim, por favor, pastor. Para nós não é nada isso. A gente tem aguinha fria, aguinha laxinha. A gente não entende o sacrifício que é tomar um pouco de água boa. Quando Jesus se encontra com essa mulher vai num calor escaldante, meio-dia, por diferentes motivos, a gente não sabe. Tem pessoas que, como eu te falei, tem pessoas que dizem, não, é porque ela não era casada, tinha outro marido, as mulheres podiam estar, ela tinha vergonha, tem alguns comentários, Moody diz que ela tinha um pouco de vergonha, receio de encontrar as vizinhas, enfim. Mas por isso, no geral, tu não ia pegar água. Meio-dia, de manhã cedo. Agora eu pensava, o cara que sai 12 quilômetros, sai de manhã cedo, vai chegar a que hora? Meio-dia também. Mais ou menos. Imagina tu ter que, para pegar água, tu ter que caminhar 12 quilômetros numa bacia daquelas ali que tem quanto aquilo? Aquilo tem que 10 litros, não sei se terá isso. Elas têm uma habilidade para carregar coisa na cabeça impressionante. Eu já vi elas carregando sofá aqui, cozinha, coisas na cabeça aqui, lenha, fardos de lenha. Elas estão conversando, caminhando com aquilo na cabeça. E elas vão como que... E a gente vai daqui assim com as... É habilidade. Mas se tu fosse pegar essa água, seria cedo, né? Enfim, aonde eu quero chegar? Amados, Jesus, no momento que encontra ela, Jesus já conhecia a história, já sabia quem ela era. Mas Jesus dá uma oportunidade para ela deixar de sofrer. Não sei se estou me explicando. Ela tinha que caminhar todos os dias até lá para pegar um pouquinho d'água. Mas Jesus agora está dizendo, eu quero mudar isso na tua vida. Eu quero que tu possas mudar, porque eu posso te dar água e tu nunca mais terás sede. Só que imediatamente ela trouxe na sua cabeça as necessidades naturais e as necessidades que nós temos do dia a dia. Só que Jesus está falando em algo além disso. Muitos de nós chegamos na igreja muitas vezes com uma cosmovisão das necessidades do dia a dia. Não, porque eu estou mal no meu casamento, e eu tenho problema disso, eu tenho problema daquilo, e saúde. Então são coisas do dia a dia. São coisas que acontecem dentro do normal. Só que quando a gente se encontra com Jesus, ele muda tanto a nossa cosmovisão, porque Jesus, ele vai tratar de algo mais profundo. Jesus está falando de vida eterna. Eu vou te dar uma água e tu nunca mais terás sede. Tem pessoas que me perguntam assim, desse povo aí, quando a gente vai para esses lugares assim, e não precisa ir muito longe, tá? Vamos aqui, nos ribeirinhos, Manaus, e tem muitas dessas coisas também.
no Pará, no sul, enfim, tem muito disso também. Não tem que caminhar por água, mas tem outras necessidades. E o pessoal pergunta para mim, mas como é possível um Deus tão bom que aconteçam essas coisas? Porque continuamos vendo dentro do natural. E dentro do natural, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia nos diz que nós vamos ter situações difíceis. Tu é crente ou não é crente, o sol sal para justo e para pecadores. Vai chover sobre justo, então não quer dizer que a gente não vai ter. Nós temos um diferencial. Jesus é comigo. Isso vai fazer toda a diferença diante de uma adversidade, porque a Bíblia diz que eu sou um vencedor. E Jesus está comigo. Porém, não quer dizer que a gente não passe por problemas difíceis. Enfim. Agora, todos nós temos sede. Eu estava procurando a definição de sede. Procurei aqui um pouquinho a definição de sede. E a gente acha que é só água. A gente pensa que sede é só... Sede se usa muito como sinônimo, né? Deixa eu só encontrar aqui. É a necessidade básica da falta de água no corpo da pessoa. Isso é sede, o que nós entendemos. Mas também é algo mais profundo. Se usa como sinônimo. Sede de justiça, sede de amor, sede da verdade. Uma busca interior de algo que não consigo no superficial. Uau! Essa definição eu gostei. Uma busca interior de algo que eu não consigo naquilo que é superficial. Quando nós falamos para Deus, Senhor, eu tenho sede. Tu já falou para Jesus isso? Eu tenho sede de ti. Tu já falou isso? Tu está falando, eu não consigo, segundo o que tu está declarando, eu não consigo viver sem ti. Não é algo que tu consegues no superficial, é algo mais profundo, é na intimidade, é lá dentro. E o que Jesus naquele poço está falando para essa mulher, deixa eu te dizer, tu estás procurando algo muito raso, mas eu quero te dar algo mais profundo. Eu quero que tu conheças realmente qual é a água que jorra em mim, vida eterna. Eu quero que tu entendas que nós estamos correndo atrás de água para saciar nossa sede. E é normal, porque o corpo natural pede isso. Mas o que Jesus está declarando aqui é que todas aquelas necessidades que muitos de nós corremos para saciar em outros lugares, e a gente não consegue saciar, é aqui onde vai fazer a diferença Jesus na tua vida. Isso que Jesus está falando, todos nós temos sede, meu irmão, não somente física, mas sede da alma, sede de amor, de paz, de propósito, de aceitação, uma sede de descanso. Tem muitas pessoas que eles querem paz. É uma sede, algo aqui dentro que diz, Senhor, eu preciso disso. Tem pessoas que não conseguem dormir por falta de paz. E Jesus está dizendo, eu quero te dar isso para que tu nunca mais tenha sede. Só que nós vamos a Jesus para pegar água, para tomar uma aguinha. Dentro do natural. E corremos atrás de coisas naturais. A pergunta que Moody faz é, como eu estou saciando minha sede? Aonde eu estou procurando a fonte de saciar a minha sede? Onde? Onde tu estás procurando? A mulher estava vendo as necessidades naturais. Ela estava falando de algo, e Jesus estava falando de algo mais profundo. Muitos de nós estamos aqui, meu irmão. E eu acho que é uma estratégia de Deus na nossa vida. Nós chegamos aqui, por diferentes probleminhas que são naturais.
Não sei se estou me explicando. Está dentro da esfera do natural. Só que quando a gente se encontra com Jesus, Jesus começa a mostrar algo diferente. Nós temos um privilégio de estar com Ele e começa aqui nossa vida eterna. Eu estava vendo algumas coisas que nós corremos atrás. Presta atenção que Jesus não diz, nunca negou a sede do ser humano. Tem sede. Ter sede não é pecado. O problema é saciar a nossa sede em outras fontes. Onde estamos saciando a nossa sede? Presta atenção. Muitas pessoas saciam a sede. Eu sempre chamo isso de um tanquinho emocional. Lembra que eu falo para vocês do tanquinho emocional? Esse tanquinho emocional que nós temos, esse tanquinho emocional que sempre esvazia, a gente trata de preencher, vazia. Isso é sede, algo que não é algo superficial, algo realmente que só Jesus pode dar. E nós tratamos de saciar a nossa sede em fontes que não saciam. Nós tratamos de saciar nossa sede através de relacionamentos. Pessoas que chegam e dizem: Senhor, diz uma coisa, minha vida é um desastre. Eu estou com sede de que alguém me ame. Uma necessidade profunda do coração. E começa a se relacionar com uma pessoa e com outra pessoa e com uma pessoa. E começa a colocar todas as suas forças naquilo, relacionamentos. Só que isso não vai preencher. Isso é algo natural, superficial. Outras pessoas começam através do trabalho, inclusive dentro da igreja, ministérios. Não, meu valor, aquilo, Deus me ama através daquilo que eu faço. Deus não te ama pelo que tu faz, criatura, esquece. Deus te ama pelo que tu é filho e filha. Então, o que a gente faz por amor. Mas muitas vezes queremos saciar essa sede através do trabalho. E a gente se espera tanto correndo atrás do vento e não sacia a nossa sede. Não sei se estou me explicando. Corremos atrás de ministérios, nos desesperamos atrás de ministérios, mas não está saciando aquele tanquinho emocional. Ainda continuamos com a necessidade de alguma coisa na nossa vida. Corremos atrás de coisas, atrás de dinheiro. Não estou dizendo que não é bom o dinheiro. Amém? Glória a Deus. É bom. O problema é quando o dinheiro é teu Deus. O problema é quando tu gasta toda a tua vida atrás disso, para isso satisfazer o teu eu, a tua sede. E não vai satisfazer. Porque são sensações passageiras. São prazeres momentâneos. A religiosidade é uma coisa que a gente corre atrás para preencher um vazio através de religiosidade sem intimidade. Essas fontes, e tem muitas outras mais, não vou passar. Essas fontes são fontes passageiras do natural. Como daquela mulher. Ela queria um pouquinho d'água do natural. São fontes passageiras e rapidamente a gente vai sentir sede de novo. Tu sabe que isso dentro de aconselhamento se chama de luxúria. Não sei, eu já falei alguma vez aqui. A luxúria é uma válvula de escape. Temos alguns psicólogos aqui, eu não quero falar bobagem. Os doutores. Mas luxúria é uma válvula de escape. A luxúria finge amar. Tá? Finge saciar os meus desejos carnais. Por isso a definição de luxúria é desejo desenfrenado de minha carne. Desejos desenfreados da carne. É uma necessidade que eu tenho e eu trato de preencher isso com alguma coisa. O tanquinho emocional. Eu trato de preencher isso com algo que é como sair, segundo a psicologia, é viver num mundo paralelo.
tá? Eu sinto dor, mas na luxúria eu sinto prazer. Eu então vou para o prazer por alguns minutos e o meu corpo começa a sentir prazer, se sente bem, encheu o tanquinho, saciou a minha sede, só que quando eu volto para a minha realidade, eu vou ter sede de novo. Por isso tem tantas pessoas que correm atrás de coisas, é como a Eclesiastes diz, correr atrás do vento. Correr atrás de algo que não sacia a tua sede, que não sacia aquilo que Deus tem para ti. Por isso tem tanta gente que para preencher esse vazio, corre atrás dos vícios, das drogas, do álcool, da imoralidade, da pornografia, de tantas outras coisas, porque são prazeres momentâneos. Só que depois isso vai te viciando, porque como não preenche, tu precisa mais e mais e mais, o cerebelo larga dopamina, obrigado. O cerebelo larga dopamina, que gostoso, fantástico. Só que tu saiu daí e novamente esvaziou. Aí tu tem que ir de novo para aquilo. Então corremos atrás de coisas que não vai preencher. E isso que Jesus está falando lá, quem bebe da água que eu dou, não vai ter mais sede. Não precisa mais correr atrás de coisas que não têm valor. Não precisa correr atrás de coisas, de fontes que são passageiras. Jeremias diz, eles abandonaram a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm a água. Isso está em Jeremias 2,13, depois tu pode ler lá. É como o ser humano começou a tratar de saciar a sede que somente Deus, através das suas forças, com seu braço, da forma que eles querem, do jeito que ele quer, e esqueceram do fundamental, Jesus Cristo. Esqueceram do que realmente faz a diferença, Jesus. Mas é como essa mulher samaritana, a gente vai ao poço todos os dias, a gente se esforça, caminha, vai, damos nossa vida, porque nós estamos entregando nossa vida, cada minuto é vida, correndo atrás de coisas que são passageiras, correndo atrás de coisas que não têm valor. Jesus é a única fonte que sacia a nossa sede, e essa sede é saciada através da verdade de Deus. Queridos, nós estamos correndo atrás de... Eu conheço pessoas aqui e fora daqui, desesperados, nada de paz, uma ansiedade por as coisas que são naturais. E o que acontece? Eu acho que é uma estratégia diabólica. Esse é meu... Porque a gente vai muito para o natural e esquecemos o eterno. Corremos atrás do natural e esquecemos do eterno. Esquecemos aquilo que realmente vai fazer a diferença, que é Jesus. Corremos atrás do dinheiro para satisfazer, e não tá errado, pelo amor de Deus, não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que quando a gente dá muito ênfase naquilo e deixamos Jesus de lado, a gente começa a beber em outra fonte. Meu irmão, tem coisas que o dinheiro não vai resolver, mas Jesus resolve. Jesus resolve. E é incrível, porque o povo nos diz, e como vocês fazem? A gente ora. E por que a gente ora? Porque dá certo. Mas a gente corre atrás, damos tanto ênfase naquilo, esquecemos de Jesus, esquecemos da fonte de vida, esquecemos de passar tempo com Jesus, esquecemos de escutar Jesus, esquecemos de ir para Jesus, por correr atrás de outras fontes. Quem bebe a água de Cristo encontra paz, apesar das lutas.
Tu já esteve no meio de uma luta e tu sabe, tu está em paz, sabendo que a coisa está difícil, mas aqui dentro tu sabe que Jesus está lá e alguma coisa vai acontecer. Tu sabe que Jesus cada desafio temos uma oportunidade de ver a glória de Deus. Um em uma dimensão, outro em outra dimensão, mas todos nós temos algumas lutas que nós falamos: Senhor, e agora o que eu vou fazer? Agora contigo não tenho mais nada para fazer. Mas aí onde faz a diferença de estar com Jesus, de beber da fonte, no meio da luta tu tem paz. No meio da dificuldade tu diz: e agora? O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui? E Jesus diz: agora é comigo, filho. É porque estamos bebendo da... Uma pessoa que bebe da fonte de Cristo, queridos, ele não se preocupa, não vive refém das aprovações dos outros. O que recebemos de pessoas, tanto na igreja ou na mesma missão, que estão tão preocupados com o que os outros dirão, que não conseguem viver? Tão preocupados com o que os outros pensam, que eles não conseguem viver? Eles não conseguem viver em paz. Porque tanta inferioridade, o inimigo destruiu tanta identidade dessa pessoa, que ele hoje precisa de uma aprovação permanente dos outros. Quando Jesus está olhando para ela: minha filha, por que tu está vindo meio-dia, minha filha? Tu pode vir em outro horário? Sim, mas o que acontece? Todas as mulheres aqui, todo mundo está me suando. Minha filha, o que eu quero te entregar é algo além. Estamos tão preocupados com o que os outros dizem, os outros pensam, e a gente deixa de focar em Jesus. Entramos em murmuração, em picuinha, isso, aquilo, para se defender, porque a gente trata de colocar uma barreira de proteção. A gente chama isso de emparedamento em aconselhamento, uma barreira de emparedamento. A gente fica emparedado, protegido, para que ninguém fale. Só que tu começa a te ilhar e a viver sozinho. E tu não consegues acessar a fonte, que é Jesus. Pelo que os outros dirão, pelo que a aprovação dos outros. Faz pouco agora nós tivemos um retiro com o King Skid. E eu sou um dos professores que dá aula de paternidade na Chocum. Depois, no dia seguinte, foi no mesmo dia. No mesmo dia a gente foi como casal. Eles fazem... imagina que eram 100 crianças. Tá? Diferentes famílias, de cor de famílias. Tá? E essas crianças, elas vão passando por certas estações. Onde, por exemplo, aqui é a mesa do rei, um exemplo. E aqui na mesa do rei, a gente convida ele para ministrar ele nessa área de ser criança, de ser filho de Deus, de identidade, enfim. O outro, as promessas, as nações, enfim. Cada tem uma ministração, algum missionário, e nós estávamos nesse lugar dos filhos do rei. E tu começa a falar com as crianças. E tu sabe qual é o maior problema que eles têm? Todos, assim, era algo geral. Aparentar viver uma coisa que eles não são. Por medo ao que dirão. Vivendo uma vida fictícia para aparentar. Eu sei que é um problema de identidade, tinha um problema de paternidade, tinha um problema de raiz, eu entendo, mas estamos falando de 100 crianças cristãs. Ou 92 cristãos, 8 talvez não eram. Mas estou falando de gente da nossa igreja. Não da nossa aqui, mas da igreja de Cristo. Identidade. Então, se vive refém. Quando a gente bebe da fonte certa, nós entendemos, descobrimos a nossa identidade
e o nosso propósito. Eu não tive domingo passado aqui. Eu tive que visitar um pastor que estava um pouquinho doente. Está melhor, graças a Deus. A propósito, mandou um abraço para todos. Mas se falou alguma coisa sobre propósito, certo? Eu estava escutando a live ali. Querido, quando uma das estratégias diabólicas é te tirar o propósito. Se te tira o propósito, tu fica vulnerável. Quando nós entendemos aonde a gente se nutre, na fonte, nós entendemos quem nós somos e para onde nós vamos. Então eu não preciso procurar em outras fontes se eu sei quem eu sou e para onde eu vou. Que são as perguntas fundamentais da vida. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Perguntas fundamentais da vida. Muitos de nós perguntamos isso, mas quando a gente foca em Jesus, isso aí é natural na nossa vida. Não precisamos procurar a nossa identidade em outras coisas. Nossa identidade está em Cristo e eu vou para Cristo, a fonte certa. Nós trabalhamos com juventude, com muitos jovens. E meu irmão, o que tem de problema de identidade... E nem vamos falar sobre essa onda nova aí de que está surgindo agora, que eu não quero nem entrar nessa dos tériums, do não sei o que, esquece. Porque não dá nem para conversar, nem para comentar isso. Mas o que tem de problema de identidade, na minha época, uma época, o que tinha muito era os punk, lembra? O pessoal usava, isso era... Depois começaram a aparecer aqueles outros que eram os que andavam todos de preto, os góticos, enfim, esse tipo de coisa. Nunca ninguém na minha aula entrou na sala de aula onde eu estudava achando que era um cachorro. Mas era um problema de identidade. Mas hoje é tão grande, porque e começamos a nos alimentar, a nos nutrir de fontes que não saciam. E nós temos uma juventude agora, meu irmão, correndo atrás de coisas que não vão saciar. E nós somos os loucos. Nós somos os loucos. O pessoal da igreja são os loucos. Mas escuta, não vão saciar. Estão se esvaziando e correm atrás, porque esqueceram da fonte que vai dar identidade e propósito, Jesus. Diz a palavra, o texto diz que é uma fonte que transborda. Quer dizer que aquilo que Deus quer te entregar, me entregar, não é só para mim. É através de mim. Meu irmão, eu não sei porque tu chegou a Jesus ao poço. Eu não sei porque tu veio ao poço. Talvez tu veio para procurar água por natural, para sede do corpo. Talvez tu veio por problema de família, problema de trabalho, problema disso, daquilo, do outro, enfim, e é válido. Mas Jesus hoje quer te entregar algo mais, além disso. Deus quer que tu entendas que com Ele a cosmovisão é diferente. Vamos ter lutas, sim, mas lutas diferentes. Porque é um rio que vai fluir para os outros também. É um rio que vai jorrar para os outros. Quando tu sabe de onde tu bebe, de onde tu te nutres, tu vai jorrar para os outros, não é só para ti. Então pessoas que estão ao teu redor, eles vão perceber que tem alguma coisa diferente em ti. Tem irmãos por aí em outros lugares, outros países, que estão na igreja com uma cara de desânimo. Se tu está em depressão, tu olha para ele, tu... Porque não consegue, cara, é terrível. E eu não vou dizer as carinhas que eu estou vendo daqui. Mas, meu irmão, precisamos refletir da fonte que a gente bebe.
Isso vai contagiar os outros de querer mais de Jesus. Então é que eu sou crente. E como tá, eu estou lascado. Minha vida é um fiasco. Não estou dizendo que a gente não passa por algumas lutas, sim. Eu estou passando por algumas. Mas quando estou falando com alguém, eu estava falando agora faz pouco, eu sou muito bom para motivar os outros. Mas eu me pego em momentos, eu digo, nossa, e agora o que vai... o que vai acontecer, Senhor? Aleluia. Eu sei que a gente tem algumas lutas e não é um problema passar por alguns momentos de sede. Mas a gente não pode viver aí. Tem que chorar algo diferente. Tem que começar alguma. Não podemos fazer disso do poço nossa casa. Passamos por aí, sim. E muitos de nós temos passado. Mas querido, eu preciso chorar aquilo que é Jesus na minha vida. Se eu vou te desanimar, se eu vou... Outro dia estavam perguntando num lugar, não lembro onde, se alguém estando comigo, só compartilhando comigo, ele pode conhecer Jesus? Só de estar comigo, ele conhece Jesus? Porque muitas vezes o que é Jesus na minha cabeça se forma um hábito, sabia? Eu começo, diz que do que o coração está cheio, a boca fala. Então muitas vezes eu estou angustiando, desanimando, arrebentando com a vida do outro, porque a minha experiência está sendo ruim. E eu sei que tem momentos que vai acontecer isso. Mas não pode ser tua casa. Não pode ser minha casa. Nós temos além. Jesus é mais que isso. E Jesus quer te levar a algo além. O poço, a água que Ele vai te dar, vai transbordar para os outros. Vai transbordar ao ponto que tu pode abençoar os outros. Tu podes ser parte da extensão da bênção na vida dos outros. Porque a fonte que tu bebes é uma fonte de água viva. Só que tem vezes que a gente não consegue. Quando a gente é saciado, já estou terminando, querido, de verdade. Quando nós somos saciados por Deus, nós choramos tanto que abençoamos nossa família. Sacerdotes. Onde estão os sacerdotes da casa aqui? Meu irmão, é através da tua vida que tu vais saciar a sede da tua família. Vai chorar de ti. Nós temos uma função sacerdotal de ser um intermediador entre Deus e a minha família. Eu pago preço por elas. Eu tenho que chorar água viva. Como está hoje, amor? Não. Tá ruim. E amanhã? Tá ruim. E tá ruim. Puxa. Quando nós tomamos da fonte de Jesus, nós levamos esperança. Aquela mulher, a partir daquele momento, ela começou a ter esperança. E não somente esperança, ela começou a transmitir a esperança que era Jesus Cristo. Saiu desesperada, largou toda a água, saiu correndo. Oh, aqui está o Messias, esse é o Messias, esse é o Senhor. Ele contou coisas de mim que ninguém sabia. Oh, olhem para mim, Ele é Jesus. Nossa, era tanto aquilo que estava nela, que Jesus, que ela não conseguia ficar em silêncio. Ela esqueceu dos 5 maridos, que não era marido, da água, da sede, esqueceu, porque agora começou algo novo na vida dela. Quando nós vamos na fonte certa, meu irmão, nossa vida é transformada. Passamos por luta sim, temos alguma sede sim, mas nossa vida muda, a cosmovisão muda, a forma de pensar muda, a forma de olhar muda, a forma de comunicar as coisas mudam. Porque a fonte é Jesus. E ela saiu correndo desesperada.
Então nós trazemos esperança. Jorra esperança através de nós, porque estamos nos nutrindo, saciando a nossa sede em Jesus Cristo. Mas quando a gente se nutre de outras fontes, a gente vai transbordar outras coisas. E coisas que não vão ser de bênção. Muitos de nós, o nosso problema de caráter, sabe que nós muitos temos um problema de caráter muitas vezes, e nós refletimos isso para a vida dos outros, querido. Porque a gente não vai para a fonte. E começamos a viver uma vida de aparências superficiais, de coisas naturais, com medo ao que dirão, ao que pensarão, e por isso eu começo a colocar máscara, e máscara, e máscara, e máscara, e eu perco quem eu sou, para agradar a como os outros querem que eu seja. E começamos a perder a identidade de quem eu sou em Cristo Jesus. Meu querido, não tem coisa melhor que tu reconhecer quem tu é e se postrar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, a partir desse momento eu quero beber dessa fonte viva, porque até agora eu tenho bebido de outras fontes que não têm me saciado, e eu estou correndo atrás de coisas que não vão me saciar, e eu estou desesperado, eu estou com sede, eu estou mal, eu estou angustiado, não sei o que fazer. É muito mais válido isso que continuar aparentando que tomamos do poço de Jesus quando estamos morrendo de sede. Capite? Estamos correndo atrás de coisas, produzindo vida. Quando estamos com Jesus, nós produzimos vida onde há sequidão. Quando estão as coisas secas pro duço, vida. Não sai. Vida. Tua vida é uma fonte de vida. Se na tua vida não está sendo uma fonte de vida, meu irmão, tem alguma coisa, estamos tomando de um poço errado. Pergunta, para concluir: onde estamos saciando nossa sede? Eu escutei outro dia um pregador. Como foi que tu falou, Priscila? Melatonina, não, como é? Dopamina. Sempre confundo. Tu sabe que está um pregador falando, tu sabe que hoje um dos maiores pecados que tem na igreja é correr atrás de dopamina. Uma pessoa que corre atrás de dopamina, ela se vicia fácil em pornografia, em álcool, drogas, em imoralidades. Em várias outras coisas que eu não quero. Porque a dopamina satisfaz teus desejos momentâneos. E tem igrejas que tem irmãos que estão se perdendo atrás da dopamina, por prazeres momentâneos. Estão saciando a sua sede em coisas momentâneas. Estão perdendo a fonte de vida eterna por correr atrás de dopamina. Onde você está saciando a sua sede? De que fonte tu estás te hidratando?
gostaria que a gente pudesse orar.